Dito isso, já com a Bíblia aberta, em 1 Coríntios capítulo 13, convido os irmãos para orarmos. Mais uma vez pedindo ao Senhor que use da sua palavra para exortação, edificação e consolo da sua igreja. Oremos. Pai, queremos mais uma vez glorificar o teu nome, Senhor, e te agradecer por tua santa presença em nossa vida. Obrigado a Deus porque a fé tem sido fortalecida, tem sido alimentada, tem sido amparada, fortalecida por tua graça, por tua providência, Senhor, tanto nas coisas espirituais, como também, Senhor, na vida como um todo. Nós te louvamos e te agradecemos, como, por exemplo, Senhor, a maravilha de podermos estar aqui hoje, reunidos neste lugar humilde, simples, como tem que ser, sem aparatos, sem grandes aparatos arquitetônicos, até porque, Senhor, a tua presença habita na vida dos teus filhos, Senhor. Nós somos o templo que o Senhor habita e nós te louvamos por isso. Mas te agradecemos por esse espaço. Te agradecemos pelo povo que aqui se reúne, pela igreja do Senhor que aqui está, os teus filhos que aqui, Senhor, têm se reunido para cultuar o teu nome. Aqui nós temos pregado a tua palavra, aqui nós temos orado, aqui nós temos cantado juntos, aqui nós temos realizado o culto do Senhor de forma racional e espiritual. Aqui, Senhor, com certeza, nós temos nos colocado à disposição do teu Espírito Santo, Senhor. Aqui nós nos aquietamos a ouvir a voz do teu Espírito Santo, principalmente por meio da ministração da tua palavra, que nos exorta, Senhor, que nos confronta, que nos edifica, que nos faz refletir sobre as nossas imperfeições, os nossos pecados, que nos leva, Senhor, a buscarmos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala-nos, ó Deus, por meio desta palavra, que não é nossa, é tua, pela suficiência das Escrituras, Senhor. Esta é a profecia que, por certo, neste momento nós queremos ouvir, Senhor. Usa-nos, ó Deus, nós te pedimos humildemente, para que não seja a voz do pregador, do mensageiro, mas seja, Senhor, a voz da tua palavra, a voz do Espírito Santo do Senhor conduzindo esta palavra no mais profundo do nosso ser, de forma que possamos, sem duvidar, de que é o Senhor que está nos falando, nos instruindo por meio da tua palavra, Senhor. Assim nós pedimos e assim, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, voltemos então a nossa atenção, os nossos olhos agora para o texto da palavra do Senhor que está aí, como já disse aos irmãos, estaremos trabalhando o capítulo 13, pois já falamos aqui, trazendo uma mensagem do capítulo 12, e seguimos então empenhados na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Uma epístola desafiadora, mas também, meus irmãos, confesso que tem sido muito enriquecedor trabalhar esta epístola, juntamente com os irmãos aqui e também na igreja de Fragoso. Desde o capítulo 1 já falamos aqui, repetindo mais uma vez, que Paulo está trabalhando, está combatendo, está enfrentando as divisões que ocorriam nesta igreja, o orgulho por parte de alguns, a exaltação de alguns nomes aqui, nós vimos nos primeiros capítulos, alguns que exaltavam as figuras humanas, inclusive do próprio apóstolo Paulo, Pedro e assim por diante, Apolo,
a competição espiritual que ocorria naquela igreja. Vimos isso especificamente nos capítulos que antecederam o capítulo de hoje. Os capítulos 12 ao 14, Paulo está tratando sobre os dons espirituais. Eu já disse aqui, sobretudo quando estive falando sobre o capítulo 12, o meu posicionamento a respeito dos dons espirituais. Eu prefiro me ater ao meio termo, tá? Porque, de certa forma, embora a gente reconheça que a confissão de fé de Westminster ela é cessacionista, a gente acredita que alguns dons foram específicos para o momento da igreja, a gente não pode cercear a ação do Espírito de Deus, achando que Deus não nos fale, né? De outra forma, de outra maneira, claro, sempre perpassando as Escrituras, tá bom? O filtro sempre será a palavra de Deus, as Escrituras. Isso nos leva, então, a entender, meus irmãos, que o capítulo 13 passou a ser, então, o ápice da argumentação do apóstolo Paulo em relação àquilo que ele está debatendo nos capítulos 12 e o que ele vai debater ainda no capítulo 14. Ele demonstra que os dons que nós entendemos e julgamos tão pertinentes à igreja ainda hoje, elas são amparadas pelo amor. Sem o amor, nenhum dom faz sentido na igreja, inclusive a vida cristã. A gente não conseguirá cumprir com o grande mandamento se nós não, com a grande comissão, perdão, se nós não entendermos a profundidade do grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e ao próximo como a nós mesmos. A grande comissão só faz sentido tendo por base o mandamento do amor, tá? Porque sem o amor, eles perdem completamente o seu propósito de existir na nossa vida. E após ensinar que os dons procedem de uma única fonte, que é o Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 12 nós vimos isso, Paulo agora afirma, abre aspas, e eu passo a mostrar-vos, está lá no versículo 31 do capítulo 12, ainda um caminho sobremodo excelente. E esse caminho, nós vamos ler, é o amor. No capítulo 14, Paulo vai retomar novamente a respeito dos dons espirituais, mas agora já no entendimento que eles estão subordinados ao amor. Aliás, Jesus, abrindo aqui um parênteses, Jesus vai dizer que o reconhecimento dos seus discípulos se daria por meio da prática do amor. Amor não significa encobrir pecados, encobrir erros e não exercer disciplina, ok? Porque senão a gente terá uma visão do amor de Deus totalmente distorcida das Escrituras. A gente sabe que Deus estende a sua destra de misericórdia, de amor, de compaixão, mas Ele também estende a sua mão de justiça. Deus é amor, Deus também é justiça. Então compete a nós entendermos muito bem isso, mas a forma que temos para sermos reconhecidos é o amor, disse Jesus a seus discípulos. O mundo vos conhecerão quando vos amardes uns aos outros. E amar da forma como eu vos tenho amado. Por isso que a palavra amor aqui, a palavra ágape, sempre nos traz a compreensão de um amor sacrificial. Não é um amor que é servido, um amor que tem as coisas que lhe serve, né? O entendimento, né? Tendo a prestação do serviço, mas um amor que se entrega em sacrifício. Um amor que busca o bem do outro e não o seu próprio bem, como nós veremos nos capítulos, no capítulo 13, nos versículos que compõem esse capítulo 13. Por isso o amor é sacrificial, o amor busca o bem do outro. E aí nós devemos entender que devemos permanecer neste amor. O amor
deve ser entendido, meus irmãos, da nossa ênfase teológica, não como um mero sentimento, tudo bem? Não como uma mera emoção humana, mas como fruto da regeneração de Deus na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus eleitos. Isso faz todo o sentido. Porque aí é uma questão de, nesse entendimento, entendermos a santificação operada pelo Espírito de Deus nos nossos corações. Muitos homens e mulheres de Deus foram reconhecidos pelo amor, mais do que pelo serviço que prestaram. Tá? Quando nós almejamos o reconhecimento, começando pelo trabalho que nós prestamos, aí a gente inverte esse processo e essa importância. Tudo o que fazemos, meus irmãos, se não tiver por base amor, não fará sentido. De maneira nenhuma. Ok? E a gente vive, por certo, numa época que ela é fascinada por desempenho. O trabalho, o resultado do trabalho, o desempenho, a valorização vem mais pelos talentos, pela capacidade, pela influência e resultado que apresentamos. Essa é, na verdade, a compreensão. E na igreja não é diferente, porque nós somos tentados a pensar e a imaginar também que a capacidade espiritual deve ser medida, muitas vezes, pelo conhecimento que a pessoa possui, pela eloquência que a pessoa apresenta. Aliás, algumas denominações são assim, né? Apresentou uma certa eloquência, uma certa retórica, pronto, não precisa mais nada. Né? Só que Paulo está mostrando para nós aqui que tá? Então, nada de medir a espiritualidade pelo conhecimento que alguém tem, embora o conhecimento seja fundamental e importante, não pela eloquência, embora importante a gente saber falar, ter uma retórica curada, e nem pelos dons extraordinários, por mais que eles sejam pertinentes à igreja. É isso que Paulo começa a mostrar aqui. É isso que ele começa a desmontar aqui, a desestruturar na compreensão daquela igreja. Olha aqui a lógica que ele está debatendo aqui. Ele mostra que alguém pode até impressionar os homens e ainda assim desagradar a Deus. Pode estar até diante dos olhos das pessoas fazendo uma grande coisa, mas não agradando a Deus. Por quê, pastor? Porque a verdadeira forma de nós medirmos a maturidade, meus irmãos, não é por aquilo que nós fazemos ou realizamos, por aquilo que nós nos apresentamos, na forma como nós nos apresentamos aos olhos das pessoas, mas pelo amor que governa, que controla tudo o que nós fazemos, inclusive para Deus. Inclusive no discurso que muitos apresentam para Deus. E quando a gente perde essa base, aí tudo que a gente faz não tem sentido. Inclusive orar, cantar, estar no culto de corpo presente. Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo que tem momentos que ele vai orar, mas ele não quer orar. É complicado isso. Eu quero cantar, mas eu não quero cantar. Eu estou cantando, mas eu não quero cantar. Eu estou pregando, mas eu não quero pregar. Estou aqui, mas eu não quero estar aqui. Entende? A gente precisa analisar qual é a base, o que nos tem impulsionado. Se não for o amor, nada faz sentido. Cantar, orar, tocar, pregar. Pelo contrário, quem ama, é isso que Paulo vai dizer no capítulo 13, nós vamos ver quando começarmos aqui a separar dentro dos versículos alguns pontos. O que nos impulsiona? O que nos mantém focados em Deus? Por isso ele vai dizer, o grande mandamento consiste nisso, amar a Deus.
Não é algo que eu devo fazer para amar a Deus, mas é algo que eu faço porque Deus já derramou no meu coração esse amor. Então não há nada que eu possa fazer, desenvolver, humanamente pensando aqui, que me leve a este aprofundamento de amor a Deus. Na verdade, o amor que eu tenho por Ele já é um amor que Ele demonstrou por mim em Cristo Jesus. O meu amor a Ele é uma resposta do seu amor por mim. Como diz João capítulo 3, verso 17, que todos nós já conhecemos de cor. Deus amou e nos mostrou, nos deu prova deste amor enviando o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu amor a Ele, e portanto este amor que é a base da minha vida cristã, que me leva a estar onde eu estou, a fazer o que eu estou fazendo, a ter consciência de Deus na minha vida. Por isso João vai dizer, eu não posso viver uma vida sem que este amor seja entendido com profundidade na resposta que Jesus dá a alguém que lhe pergunta o que é mais importante para se fazer na vida cristã. Talvez ele esperasse Jesus dizer, olha, guarda isso, faça isso, como o jovem que se aproximou de Jesus perguntando, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? No entendimento de afazeres e afazeres, de trabalho, de guarde isso, não pratique aquilo, etc, etc. E aí ele pergunta, qual é o maior mandamento? Jesus diz, os irmãos conhecem muito bem no que consiste o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. O segundo, semelhante a este, amarás os teus próximos como a ti mesmo. Isso, então, meus queridos irmãos, mostra que o amor é o que governa tudo o que fazemos, a base de tudo. Senão, do contrário, nós veremos como é que isso funciona. Por isso que o caminho, o tema da nossa reflexão hoje, o amor é o caminho excelente. Andemos por ele. Ninguém vai me reconhecer como discípulo de Jesus pela gravata que eu coloco, pelos utensílios que a gente usa, pela Bíblia que eu carrego impressa. Não. Pela forma como me visto, embora a gente sabe que se vestir decentemente faz parte do procedimento da ética cristã, como nós já aqui por várias vezes já falamos. Faz conversar, tratar as pessoas de forma adequada. Mas, meus irmãos, o amor é o caminho mais excelente. O amor cristão é a maior evidência inconteste da obra do Espírito Santo. É a virtude suprema da vida cristã. Porque em amar consiste todas as demais coisas da nossa vida. Por isso, Paulo apresenta alguns caminhos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, algumas verdades, podemos assim dizer, que mostram a supremacia do amor na vida cristã. Agora sim, por favor, com o texto aberto, versículo 1 ao 3, diz o apóstolo Paulo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Superioridade do amor em relação aos demais. Primeiro, Paulo mostra aqui, meus irmãos, sem amor, primeiro ponto, sem amor, os maiores dons não têm valor nenhum. Não faz sentido
nada na nossa vida cristã sem o amor. Primeiro, Paulo mostra que nenhum dom espiritual possui valor verdadeiro, genuíno, sem amor. Veja o versículo 1, como nós já lemos aí. Você pode falar a língua dos homens, dos anjos, embora ele não está aqui afirmando que fale a língua dos anjos, né? Como alguns alegam por aí, né? Mas, mesmo a mais extraordinária eloquência torna-se apenas som sem vida, ruído sem amor. O valor do dom, entenda, em seu propósito, não no espetáculo que ele possa servir para alguns. Entende? A diferença aqui. Veja o versículo 2. Profecia, conhecimento, fé extraordinária. Pode possuir a capacidade mais impressionante. Sem amor. Sem amor, a pessoa não é absolutamente nada. Pode impressionar as pessoas. Tem pessoas que gostam de show, né? Mas não impressionam os olhos do Senhor. Não cumprem com o propósito. Por isso que a nossa ortodoxia sem amor só produz orgulho. Verdade é essa. Só orgulho religioso. Verso 3 que nós vimos. Até mesmo os atos de extrema misericórdia, generosidade, sacrifício, não podem ser realizados por motivos errados. Tem que ser por amor. Por amor. E aí eu entendo por que aquele jovem saiu tão triste. Porque ele praticava as prerrogativas da lei e tal, mas quando ele foi desafiado por Jesus a mostrar, a dar prova de que se realmente aquilo fazia sentido, ele saiu entristecido. Porque nada faz sentido, meus irmãos, na nossa vida se realmente não for amor verdadeiro por Deus e pelo próximo. Porque o amor é o que vai autentificar as nossas obras. O amor é o que dá autenticidade às obras. É o que dá o selo de garantia de que o que nós fazemos realmente trará sentido. Porque é assim que Deus avalia. Não pela ação, mas pelo coração. Ok? E depois de mostrar isso, a indispensabilidade do amor que Paulo mostra, que ele descreve, qual é a sua verdadeira natureza. Veja os versículos 4 ao 7. Segundo ponto, o amor revela o caráter de alguém. Sabe de quem? De Cristo. O amor revela o caráter de Cristo aonde? No seu povo. Essa é a imagem que nós precisamos reverberar ao mundo. O amor de Cristo. Mesmo quando somos contrariados por ele. Versos 4 ao 7, por favor. O amor é o quê? Paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se irrita, não se regozija, mas se regozija com a verdade. Tudo ele sofre, crê, espera, suporta. Até o verso 7. Chave para entendermos aqui, a palavra-chave para entendermos isso aqui é caráter. Aquilo que Deus molda em nós. O amor cristão não é definido por sentimentos passageiros, mas por atitudes que moldam o nosso caráter, o caráter de Cristo. E isso pelo Evangelho. Por isso Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por quê, pastor? Porque o amor é paciente. Ele suporta, só tem uma coisa capaz de suportar todo estresse, todo desafio, todas as intempéries da vida. É o amor. Amor por Deus e amor ao nosso próximo. Porque o amor é benigno. O amor é a prática da bondade ativa.
daquilo que Deus realizou na nossa vida. Do contrário, vamos ser apenas fariseus. Seremos ortodoxos na nossa fala, os nossos preceitos, mas a prática, aí como dizia Strong na sua teologia sistemática, ele vai dizer que a ortodoxia sem a prática é uma árvore sem... A prática sem a ortodoxia é uma árvore sem raiz. Mas, porém, a prática sem a ortodoxia, ela é uma árvore sem frutos. A gente precisa de uma coisa e precisa também da outra. Então não dá só para sermos pragmáticos nesse sentido, né? Porque aí a gente não terá raízes. Aí a gente precisa das duas coisas. O amor, ele não inveja, não se vangloria, ele não se ensoberbece, ele não busca os seus próprios interesses. E aqui Paulo atinge diretamente os pecados da igreja de Corinto, e por que não dizer, muitos pecados da nossa vida. Muitos pecados presentes na nossa vida. Diz ele, o amor ama a verdade, não celebra o pecado, o amor que nós reconhecemos biblicamente jamais é cumplicidade com o erro, como acabamos de dizer, porque ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, suporta. Não significa ingenuidade, mas significa perseverança movida pela graça do Senhor. O amor cristão sempre vai refletir o amor de Cristo, nunca o contrário. É o amor perseverante de Deus no seu povo. Veja, meus irmãos, os próximos versículos que dão fundamento ao ponto 3. O amor permanece quando os dons cessam. Paulo vai dizer, coisas que cessam, coisas que continuam, mas o amor vai permanecer. Inclusive, nós veremos aqui no versículo 8 ao 13, que coisa interessante. Leiam comigo, por favor. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. E a ciência, pastor? Diz Paulo, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também. Sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Meus irmãos, a permanência do amor é o que mais nos chama a atenção nesses versículos. O que é temporário, transitório, efêmero, vai passar. Mas o amor, diz Paulo, permanecerá para sempre. Até porque quando chegar o momento da glória, de estarmos na glória com o Senhor, momento em que Cristo talvez se manifestar, né, pelo arrebatamento da igreja, manifestação do Filho de Deus, a parúzia, ou o momento em que nós partirmos. O amor continuará, há de permanecer nos nossos corações. O amor jamais acaba, diz o texto do versículo 8. Os dons, com certeza, alguns, muita função temporária, mas o amor é permanente. Versos 9 e 10, veja. O conhecimento atual é parcial, é limitado. E, aliás, ninguém pode dizer que possui o conhecimento absoluto. Só Deus é conhecimento absoluto. Nós possuímos algum conhecimento. Adquirimos novos conhecimentos, esquecemos de outros, e assim por diante a gente vai construindo a nossa capacidade de análise, de julgamento,
mas o amor jamais acaba. O amor é permanente. Conhecimento atual é parcial, mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é provisório cessará. Aquilo que é perfeito estará sendo estabelecido na pessoa, na glória do Senhor Jesus. A perfeição final, com certeza, para mim, na minha entendimento aqui, é a consumação escatológica. Tá? Versos 11 e 12. Veja o que Paulo está dizendo aqui. No entendimento dele, quando somos crianças, somos infantis, a gente avança para algo mais robusto, um conhecimento mais maduro. A gente passa do espelho para uma visão clara. Hoje nós ouvimos falar de Deus, falar de Jesus pela fé, vai chegar um momento que o veremos face a face. Falamos de Jesus, do nosso Salvador, pelo testemunho dos apóstolos, pela fé que foi gerada no nosso coração, que testemunha que as Escrituras é verdade, mas chegará um momento que veremos aquele que morreu por nós. Na glória, conheceremos plenamente todas as coisas. Diz o versículo 13 e último, a fé, esperança, amor, dessas três virtudes que nós chamamos de virtudes cardeais da vida cristã. O fundamental é, com certeza, o amor. Por quê, pastor? Porque na eternidade, meus irmãos, a fé, com certeza, será transformada em visão. Não. Preciso de um testemunho de ontem, de uma outra pessoa para crer, como já acabei de dizer aqui. A esperança será transformada em realização. Então, mas o amor, pastor, e aí o amor continuará para sempre. Ok? O amor será, com certeza, a atmosfera eterna dos céus. Por isso que Calvino vai dizer, o amor, abre aspas, o amor é o vínculo pelo qual Cristo nos une aos seus membros. E John Owen diz que todos os dons sem amor são como estrelas sem luz. E por último, Richard Baxter diz que a medida do crescimento espiritual se dá pela medida do amor de Deus derramado em nosso coração. Quanto mais amamos, mais espirituais nós podemos dizer que somos. Concluindo, meus irmãos, Corinto administrava dons. Paulo vai dizer, vocês têm todos os dons, porém, Paulo vai enfatizar, valorizar a importância do amor na prática da vida cristã daquela igreja. Corinto, por um lado, valorizava aquilo que impressionava. Paulo valoriza aquilo que permanece. Os dons são importantes, não questionamos isso. A teologia é importante, o serviço é importante, mas tudo isso só encontra sentido, razão verdadeiro, propósito verdadeiro, quando tudo isso é governado pelo amor de Deus na nossa vida. O amor é a marca dos discípulos de Jesus, como já disse. É a evidência da regeneração. É o perfume da santidade do Senhor na nossa vida. O amor é a linguagem eterna do reino de Deus. Não há outra linguagem para nos referirmos às coisas de Deus se não for amor. Apliquemos então o seguinte, meus irmãos. Primeiro, examinemos a motivação do serviço que nós prestamos ao Senhor. Não basta só fazer a obra de Deus. É necessário fazê-la com amor. Se não for amor, não faça. Se você não sentir amor, não faça. Segundo, avaliemos o nosso caráter à luz do ensinamento do amor bíblico. A maturidade espiritual não se mede pelos dons, se mede pela capacidade de amarmos semelhantemente como Cristo amou. Por último, terceiro, investamos naquilo que realmente permanece para sempre. Muitas coisas são importantes, mas tem coisas que são vitais e essenciais, não dá para abrir mão. Tudo vai passar, mas o amor permanecerá eternamente. Ok? Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.